Boa tarde. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião deliberativa da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. Eu farei uma breve audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão que estejam nos assistindo. Peço que os demais membros desta comissão façam o mesmo quando forem iniciar suas falas. Sou homem, 56 anos, pardo, cabelos pretos, uso um terno azul, gravata vermelha. Em apreciação às atas da 15ª, 16ª e 17ª reuniões da comissão, realizadas no dia 30 de maio do corrente ano. Informo que a leitura está dispensada nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Em votação as atas, as senhoras e os senhores deputados e deputadas que as aprovam, permaneçam como se acham. Aprovadas. A relação completa do expediente, bem como as designações de relatoria, encontram-se publicados na página da comissão no site da Câmara dos Deputados. Por esse motivo, deixo de ler o expediente. Procedo a leitura do ato de constituição da Subcomissão Cultura Inclusiva e Acessível, promoção da inclusão das pessoas com deficiência através da arte. Subcomissão no âmbito desta comissão. Informo que a Secretaria da Comissão tomará as providências necessárias para que possamos realizar a reunião de instalação e eleição desta subcomissão. Leitura do ato de constituição da referida comissão. O presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Gerri, nos suas atribuições regimentais e diante da aprovação do requerimento número 21/2023, de autoria da deputada Érica Cocai, em reunião deliberativa realizada em 30 de maio de 2023, resolve constituir subcomissão Cultura Inclusiva e Acessível, promoção da inclusão das pessoas com deficiência através da arte, com prazo de duração de 240 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. A comissão será composta de 5 membros titulares e 5 membros suplentes a serem indicados. Ordem do dia, inversão. Requerimentos. Requerimento número 23 de 2023, do senhor Márcio Onaiza e Flávia Moraes. Pois não? Senhor presidente, eu gostaria de subscrever o requerimento do deputado Márcio Onaiza, que institui a realização do primeiro Seminário Internacional de Sistema e Política de Cuidados no Brasil. Esse que Vossa Excelência está lendo agora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Subscrição feita, deputado. Há um aditivo do autor da proposição, de um dos autores, o deputado Márcio Onaiza, para a inclusão do senhor Felipe Oliveira Silva, representante da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Educação de Surdos. No requerimento 20/2023... Como autor, o deputado Márcio Onaiza está em missão... do senhor Márcio Onaiza e Flávia Moraes, que requer a realização do primeiro Seminário Internacional Sistema e Política de Cuidados no Brasil, em conjunto com a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa e com a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, para debater a criação do Sistema e Política de Cuidado no Brasil. Como autor, o deputado Márcio Onaiza está em missão oficial, indago se algum membro deseja subscrever, já o fez. Se mais alguém quer subscrevê-lo. Em votação, o requerimento. As senhoras e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Proposições sujeitas à apreciação do plenário. Tramitação ordinária. Item 2. Exatamente. Projeto de lei, eu passo a presidência, como eu sou o relator da proposição, eu passo, então, a presidência ao deputado Merlong, por favor, que a gente faz aqui uma transição do Maranhão para o Piauí. E Ponte Aérea, Maranhão, Piauí. Vou pedir para que ele faça permaneça para que eu possa fazer a leitura dos dois projetos que estão sob minha relatoria.
Então, é o item 2 da pauta, projeto de lei 2869 de 2021, do senhor Rubens Pereira Júnior, que acresce o artigo 91A, pessoa com deficiência, 91A, da lei 13.146, que institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. O relator é o deputado Márcio Gerri. Presidente, eu peço... Eu tenho que apertar aqui. Agora sim. O projeto de lei em questão, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, pretende alterar a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência, para tipificar como crime a conduta de impedir, de qualquer modo, a locomoção de pessoas com deficiência em transportes coletivos. Não bastassem as dificuldades enfrentadas por essa expressiva parcela da população brasileira nos mais simples afazeres cotidianos, a pessoa com deficiência vê seu direito à locomoção sendo agredido constantemente no sistema de transporte público coletivo. Além do constrangimento porque tem que passar um cadeirante, por exemplo, ao tentar embarcar em um ônibus ou aeronave, em algumas situações essa pessoa sequer consegue realizar a viagem, seja por despreparo da equipe operacional, seja por má vontade desses profissionais. A medida da proposta busca assegurar que os direitos das pessoas com deficiência sejam plenamente garantidos. É preciso o rigor da lei para com aqueles que, sob os mais variados pretextos, alegam que não é possível prestar serviço público de maneira digna e eficiente para passageiros com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Infelizmente, faz-se necessário penas mais duras para quem ousar desrespeitar os mais vulneráveis nos sistemas de transporte coletivo. Nada obstante, entendemos que a medida pode receber pequena contribuição, no sentido de delimitar adequadamente aquela conduta realmente passível de punição. A expressão, abre aspas, de qualquer modo, fecha aspas, da conduta que se pretende criminalizar com o projeto de lei em apreço não nos soa razoável. Não se pode incriminar irrestritamente um agente operador do serviço de transporte coletivo que, por algum motivo relevante e ou em determinadas condições justificáveis, venha a impedir o acesso de pessoa com deficiência a uma aeronave ou um ônibus, por exemplo. No caso do transporte aéreo, o arcabouço jurídico e regulatório é repleto de normas técnicas e de segurança, dada a peculiaridade do setor. Há uma série de procedimentos que as empresas devem realizar para garantir a segurança de passageiros e tripulantes e ainda a eficiente prestação do serviço, previstos em normativos padronizados internacionalmente. No exemplo citado pelo autor, a justificativa para a recusa foi a de que a bateria da cadeira de rodas poderia interferir nos equipamentos eletrônicos de navegação e assim colocar em risco a segurança de passageiros da passageira e dos demais ocupantes da aeronave. Essa situação de exceção ao embarque de pessoa com deficiência em aeronaves, inclusive, é prevista na resolução número 280 de 2013, que dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial no transporte aéreo, editada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, responsável pela regulamentação do setor. Pelo que se depreende do caso em questão, entendemos justificada a recusa e não nos parece cabível aplicar a pena de reclusão ao funcionário da empresa aérea, que, não obstante tenha frustrado a intenção da passageira de utilizar sua cadeira durante o voo, agiu seguindo os procedimentos de segurança regulamentares, que visam a segurança de todos a bordo. Vejamos a situação em que um passageiro com deficiência, utilizando cadeira de rodas, tenta embarcar num ônibus de linha urbana lotado de passageiros que já pagaram a tarifa e já embarcaram no veículo. Pela proposta legislativa, o motorista do ônibus seria enquadrado em conduta criminosa, se impedisse que o cadeirante acessasse o veículo. Ora, estamos em uma situação em que o ingresso da pessoa com deficiência ou de qualquer outra pessoa no veículo de transporte coletivo é, neste caso, humanamente impossível. E, portanto, também não nos parece razoável penalizar o motorista ou o cobrador nos termos ora propostos. Deste modo, resta claro que a proposta é louvável, merece prosperar neste Congresso Nacional, mas se faz necessário enquadrar a conduta de impedir a locomoção de pessoas com deficiência em transportes coletivos como criminosas somente naquelas situações em que não ferem determinação legal ou regulamentar. Ante o exposto, votamos pela aprovação do PL número 2869 de 2021, com a emenda e anexo que visa delimitar as circunstâncias da conduta que se pretende incriminar. Projeto de Lei 2809 de 2021 acresce o artigo 91A na Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Emenda número 1. Substitua-se a redação no caput do artigo 91A,
que se pretende acrescentar à Lei nº 13.146, de 2015, nos termos do artigo 2º do projeto, pela seguinte redação: artigo 91-A. Impedir, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a locomoção de pessoa com deficiência nos transportes coletivos elencados no parágrafo 1º do artigo 46 desta lei. Sendo da comissão, deputado Márcio Gerri. Obrigado, presidente. É este o parecer. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Bom, eu consulto ao plenário se poderíamos passar direto ao item 5, considerando que ele é o relator do item 5. Então, vamos lá, né? Aqui, né? Projeto de Lei 230, de 2019, do senhor Roberto de Lucena, que altera a Lei 3.146, para determinar a disponibilização de leitos. Aqui a tela está muito... Aqui, né? A tela está menor do que o enunciado. Para determinar a disponibilização de leitos apropriados para pessoas com deficiência de locomoção ou mobilidade reduzida em hotéis, motéis, albergues, pousadas e assemelhados, além de definir a norma padrão de acessibilidade a ser seguida e dar outras providências. Relator, deputado Márcio Gerri, com a palavra. Obrigado, presidente. Vou ao voto. Apesar de já termos exposto o conteúdo dos projetos do relatório, vamos fazer um breve resumo das proposições para que nosso voto reste mais claro. A proposição principal e o apensado pretende alterar o artigo 45 da Lei nº 3.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A redação atual do artigo 45 em vigor obriga estabelecimentos de hospedagem a disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida no mínimo uma unidade acessível. A proposição principal, além de estatuir que as soluções de acessibilidade sigam padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, apresenta uma alternativa aos estabelecimentos que, por impossibilidade técnica devido a riscos estruturais da edificação, não possam cumprir a meta de 10% de dormitórios acessíveis. Para esses casos, desde que comprovados por laudo técnico, a obrigação seria substituída por um desconto de 10% na diária para pessoas com deficiência. A informação do desconto deveria ser fixada em local visível. As intervenções em estabelecimentos tombados ficariam submetidas à autorização do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. O apensado igualmente dispõe sobre a necessidade de cumprimento dos padrões ABNT e, adicionalmente, a disponibilização de 10% de dormitórios acessíveis. 5% deveriam contar com ajudas técnicas e recursos de acessibilidade a serem definidos em regulamento. Os meios de hospedagem existentes, que por impossibilidade técnica decorrente de riscos estruturais da edificação não puderem cumprir os percentuais estipulados, ficariam dispensados da exigência, mediante comprovação por laudo técnico estrutural. Como se vê, as proposições trazem um avanço ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois complementam a obrigação atual a seguir os padrões estabelecidos na ABNT. Os autores cuidaram de estipular exceções às hospedagens existentes, cujas condições técnicas inviabilizariam a satisfação das obrigações. Nesse ponto, a proposição principal pareceu oferecer uma solução mais adequada, pois enquanto o apensado desobriga o estabelecimento, o projeto principal estipula um desconto de 10% no valor da diária. Pode parecer um mero detalhe a obrigação de afixar em local visível descontos nos estabelecimentos incapazes de prover 10% de dormitórios acessíveis. Entretanto, em termos práticos, entendemos ser uma medida de impacto. Em primeiro lugar, porque, infelizmente, muitos brasileiros desconhecem seus direitos. E outro motivo é que a inexistência de exibição do desconto poderia inibir a sua solicitação ou mesmo a sua concessão por atendentes pouco capacitados. A ressalva também trazida apenas pela proposição principal a respeito de imóveis tombados é um aprimoramento muito oportuno da norma, tendo em vista a inegável necessidade de aval do IPHAN a eventuais alterações em patrimônios tombados. Nossa opinião é que os dois projetos apresentam oportunidade de melhoria do texto atual da norma, tornando ao mesmo tempo mais precisa e ajustável à realidade de cada estabelecimento. Entretanto, entendemos que a proposição principal, além de incorporar boa parte das medidas propostas no apensado, oferece soluções mais adequadas e garantidoras dos interesses das pessoas com deficiência. Nesse sentido, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 230 de 2019 e pela rejeição do projeto de lei número 2359 de 2019, apensado.
Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer do relator. Então, não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras e senhores deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o parecer. Eu devolvo ao presidente. Presidente, eu gostaria só antes de fazer 2 registros que eu, infelizmente, me esqueci de fazê-lo, elogiando a iniciativa do deputado Rubens Júnior, deputado que integra a Federação Brasil da Esperança, do PT do Maranhão, e do deputado Roberto Lucena, né? Pelas 2 iniciativas que me coube honrosamente relatar. Obrigado. Há sobre a mesa o requerimento que solicita a retirada de pauta do item 3. O item 3, que é do projeto de lei 1994-2022. Está prejudicado porque o autor não está aqui da retirada, doutor Francisco, só se alguém quiser substituir. Contudo, o pedido de retirada de pauta, deputada Rosângela, está prejudicado porque o autor da proposição não se encontra nesta sessão. A menos que algum outro parlamentar queira fazê-lo, nós vamos então ao item 3. Projeto de lei número 1994-2022, do senhor Marreca Filho, que, abre aspas, altera a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, para estabelecer sanções penais para quem deixar de comunicar violência praticada contra pessoas com deficiência. Apensado o PL 2068, 2022. Relatora, deputada Rosângela Moro, com parecer pela aprovação deste e do PL 2068, 2022, apensado como substitutivo. O parecer foi lido pela relatora, deputada Rosângela Moro, em 23 de 5 de 2023, quando foi concedida vista conjunta aos deputados Merlon Solano e Amália Barros. Sendo assim, coloco em discussão o parecer da relatora. Inclusive, se a mesma quiser fazer comentário sobre o relatório. Obrigada, presidente. Fico feliz de saber que o pedido de retirada de pauta desse projeto tenha sido prejudicado, porque, e muito me causa surpresa, pedidos dessa espécie, para que a gente não consiga avançar na proteção das pessoas com deficiência. Esse projeto, da autoria do deputado Marreca Filho, que merece aqui as nossos cordiais cumprimentos, é muito sensível ao caso de subnotificação da violência sofrida pelas pessoas com deficiência. Inclusive, presidente, pessoas que causam violência, aquelas que deveriam justamente ter o dever de cuidado com aquelas pessoas, nós não os conhecemos, que têm familiares, pais, tutores, curadores, padrastos, que causam, sim, violência a essas pessoas, inclusive quando até mesmo se apropriam do cartão de benefícios e não fazem uso dos recursos. Então, me causa muita surpresa um pedido desse, que queira impedir um avanço tão significativo da proteção e segurança dessas pessoas. E, para concluir, então, presidente, só pedir o apoio para que a gente possa aprovar esse projeto, pedir para os pares votarem nesse projeto. Obrigada. Obrigado, deputada. Em discussão, o projeto de lei. Alguém mais quer se manifestar? Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras e senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se acham. Aprovado o parecer da deputada Rosângela Moro em proposição do deputado Marreca Filho. Item 4, projeto de lei número 1242/2022, do Senado Federal, senador Paulo Paim, PLS 403/2018, que altera a lei número 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para estabelecer o direito à preferência na concessão de férias ao trabalhador com deficiência ou que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência. Apensados
PL 4594 de 2020, apensado PL 784 de 2022 e PL 1236 de 2019. Deputado Merlong Solano é o relator, com parecer pela aprovação deste PL, do PL 784 de 2022, do PL 1236 de 2019 e do PL 4594 de 2020, apensados como substitutivo. Concedo a palavra ao deputado Merlong Solano para proferir o seu parecer. Bom, senhor presidente, colegas deputadas e deputados, é o projeto de lei 1242 de 2022, altera a lei 13.146, que trata da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para estabelecer o direito à preferência na concessão de férias ao trabalhador com deficiência ou que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência. Com sua permissão, presidente, vou direto ao voto. Inicialmente, vale ressaltar o mérito das proposições e análise, que visam a cumprir o propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, no sentido de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. É o que está no artigo 1. A proposição da escolha do período de férias do trabalhador com deficiência e daqueles que têm cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, como propõe o projeto de lei principal, assim como a previsão de coincidência de férias de pais ou responsáveis por estudante com deficiência com férias escolares, representam um passo adiante para ampliar a participação social da pessoa com deficiência. Tais medidas permitem que o trabalhador nessa condição, ou a trabalhadora, possa escolher o período que melhor se adeque às suas necessidades de descanso e de organização de atividades e serviços que garantam sua qualidade de vida sem criar custos adicionais, assim como vai ao encontro dos interesses de pais de estudantes com deficiência que precisam manter cuidados adicionais durante esse período. Com efeito, o exercício do direito à educação é condição essencial para a realização dos direitos humanos das pessoas com deficiência. A efetiva inclusão escolar, com a adoção de medidas individualizadas e coletivas que ampliem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorece o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino, conforme preconiza o inciso 5º do artigo 28 da Lei 3.146, de 2015. Nesse sentido, as propostas em exame são meritórias, ao buscar garantir a continuidade da atenção ao processo de desenvolvimento dos estudantes com deficiência, os quais, em diversas situações, necessitam de estímulos diários para a manutenção e progresso das competências adquiridas no ambiente escolar. Importante esclarecer que não se questiona a existência de férias no calendário escolar, mas se tenta buscar uma solução para que, neste interregno, a família possa prover as necessidades dos estudantes com deficiência. Sabemos que a condição de deficiência tem um custo adicional inerente. Um estudo intitulado Custos Adicionais da Pessoa com Deficiência Física, São Paulo e Brasil, conclui que a necessidade de arcar com custos adicionais como cuidadores representa uma barreira à participação social da pessoa com deficiência, principalmente quando ela não tem renda suficiente para arcar com as despesas necessárias para a garantia de sua qualidade de vida e de bem-estar. Não obstante a possibilidade de que a assunção de todos os cuidados e estímulos pelo familiar ou responsável pelo estudante com deficiência represente uma carga adicional de trabalho em um período que, em princípio, seria para seu descanso, entendemos que a convivência no período de férias escolares contribui para estreitar laços e para que se possa acompanhar de forma próxima seu desenvolvimento global, além de evitar que a família tenha de arcar com custos que possam comprometer seriamente o orçamento familiar em meses subsequentes às férias escolares. Pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 12.042 de 22 e seus apensados, PLs 1336 de 2019, 4594 de 2020 e
784 de 2022, na forma do substitutivo em anexo. É esse o voto, senhor presidente e senhoras deputadas e deputados. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras e os senhores que a aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o parecer. O item 5 já foi votado. O item 6, o relator, o deputado Duarte Júnior, não se encontra. No item 7, há um pedido de retirada de pauta prejudicado pela ausência do proponente. Vamos, então, ao item 7, projeto de lei número 5.687, 2019, do senhor Júnior Amaral, que, abre aspas, acrescenta dispositivo à lei número 10.048, de 8 de novembro de 2000. O projeto de lei dispensa as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime do Simples Nacional do atendimento às regras de acessibilidade previstas na legislação, como condição para recebimento do alvará de funcionamento ou sua renovação. O relatório do deputado Léo Prates, comparecer pela aprovação com substitutivo. Concedo a palavra ao deputado Léo Prates para proferir o seu parecer. Alô. Obrigado, senhor presidente. Vou direto ao voto. Conforme exposto no relatório, em resumo, a posição trata de abrandar o dispositivo da Lei 10.048 de 2020, que prevê a necessidade de edifícios de uso público se adequar às normas atinentes à garantia da acessibilidade na edificação. A proposição, em consonância com o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dá tratamento diferenciado a microempresas e a de empresas de pequeno porte, isentando-as de obrigação de observar as normas técnicas de acessibilidade estabelecidas pela ABNT como condição para concessão ou renovação de alvará de funcionamento. É importante salientar que a proposição trata de concessão de alvará de funcionamento, enquanto atuar o artigo 4º da Lei 10.048 de 2020 dispõe sobre o licenciamento da edificação. Em resumo, a norma atual prevê a necessidade de que as obras arquitetônicas de bens de uso público respeitem as normas atinentes às garantias de acessibilidade. E a proposição dispõe que microempresas e empresas de pequeno porte não sejam impedidas de operarem em edifícios ainda não conformadas às tais normas. Neste sentido, entendemos que a aprovação da norma não isentaria novas construções de obrigação de seguir as normas garantidoras de acessibilidade, mesmo aquelas dedicadas a pequenos negócios. O resultado prático seria a possibilidade de que imóveis já construídos, mas em desconformidade com as normas de acessibilidade, possam servir de edifício para a operação de pequenas empresas. Destaca-se que, no contrário, que possa parecer por uma leitura inicial, a proposição não significa um retrocesso na ampliação dos direitos à acessibilidade, pois, ao mesmo tempo em que dá um tratamento diferenciado às pequenas empresas, impõe às de maior porte a necessidade de respeito ao desenho arquitetônico acessível como condição para obtenção do alvará de funcionamento. Acreditamos que a proposição bem se equilibrou entre dois objetivos divergentes na questão: a facilitação das operações de pequenas empresas e a ampliação da acessibilidade em espaços públicos. O Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, Lei Complementar número 123 de 2006, dispõe que toda nova obrigação que atinja
as microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que a institui, especificação do tratamento diferenciado, simplificando e favorecendo o seu cumprimento. Ocorre que a Lei número 10.048 do ano de 2000, objeto da alteração proposta pelo projeto, é anterior ao Estatuto e, portanto, não trouxe qualquer forma de tratamento diferenciado aos pequenos negócios. Entendemos que a proposição, em consonância com o referido Estatuto, oferece um tratamento diferenciado sem oferecer grave ameaça à expansão da acessibilidade em espaços públicos. É preciso compreender que as pequenas empresas enfrentem grandes desafios em seus estágios iniciais. Caso o empreendimento obtenha sucesso econômico e o empresário aumente o faturamento de seu negócio a ponto de não mais ser classificado como pequena empresa, por obra da própria proposição, ele teria de realizar investimentos para garantir a acessibilidade de suas instalações. Portanto, a concessão quanto à renovação do alvará de funcionamento seriam requeridos a empresas de maior porte. No entanto, acreditamos que a proposição pode ser aprimorada. Desta forma, propomos que seja alterada a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou como mobilidade reduzida. Considerando o propósito de dar um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, sugerimos a inclusão de dispositivo para garantir que as adequações a serem realizadas por essas empresas no cumprimento do dispositivo legislativo e das normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas não acarretem ônus desproporcional ao indivíduo. Nesse sentido, as adaptações não poderão ultrapassar 2,5% da receita bruta ao exemplo contábil anterior do microempreendedor. Para a microempresa, o limite é de 3,5% a 4,5% para empresas de pequeno porte. Sugere-se ainda que os microempreendedores individuais fiquem dispensados do cumprimento das condições de acessibilidade quando tiverem o estabelecimento comercial em sua residência ou não atendam ao público de forma presencial. Quero destacar aqui, senhor presidente, que considero essa a coisa mais importante. Nós temos microempreendedores individuais e essa foi toda a alteração do que o propositor do projeto de lei fez. Nós acatamos e entendemos que os microempreendedores individuais devem ser dispensados dessa exigência, visto que muitos não atendem e funcionam em suas próprias residências, como é peculiar. Então, esse é a principal modificação que é proposta e do exposto com o objetivo de chegarmos a um texto que promova um bom equilíbrio entre o tratamento diferenciado dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte e a garantia, que é a obrigação desta comissão, da acessibilidade em espaços de uso público, votamos pela aprovação do projeto de lei número 5.687 de 2019, como apresenta o substitutivo, senhor presidente, que nós só acatamos a questão do microempreendedor individual. Esse é o meu voto. Em discussão, parecer do relator, deputado Merlong, por favor. Presidente e colega deputado relator, que eu ouvi com atenção o relatório, essa é uma área, é uma matéria de grande importância, no meu modo de ver. Coloca, de um lado, ela nos coloca diante da necessidade de ver em que medida o objetivo importante de fortalecer os microempreendedores e pequenos empresários
está sendo compatibilizada com a importância grande de proteger as pessoas com deficiência. Eu ouvi com atenção o relato do relator. Ainda assim, eu tenho algumas dúvidas para saber em que medida esses dois objetivos estão compatibilizados. Viu? Então, assim, eu quero pedir vistas para apreciar um pouco melhor esse projeto. Ok. Pois não, Léo. Tá concedido, Vossa Excelência que concede as vistas. Eu acho importante que o deputado Merlong tenha vistas, mas eu volto a ressaltar aqui e reafirmo, no nosso parecer nós fizemos o substitutivo e apenas excluímos da necessidade do que tange a lei o microempreendedor individual, que não atenda, inclusive, de forma presencial em sua casa, que nós entendemos que é o objetivo do projeto, facilitar o ambiente de negócios. Nos demais, nós também estabelecemos que deve continuar a necessidade da exigência da lei brasileira de normas técnicas. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Vistas concedidas na forma regimental, deputado Merlong, que cumprirá o prazo regimental. Eu peço ao deputado Merlong que assuma novamente aqui, enquanto eu faço um voto aqui no plenário 10, que estão aqui a todo instante aqui uma mensagem chegando. Temos ainda 3 itens na pauta. Qual é o item agora? É o item 8, projeto de lei 3015 de 2021, não é, do senhor Bibo Nunes, que altera a lei 9503 de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro para permitir ao candidato a habilitação apresentar exame de aptidão física revisional. Que a relatora a deputada Karina, que já leu o relatório, né? Foi lido com parecer pela aprovação. Então, eu coloco em discussão o relatório da deputada Karina. Aliás, desculpe aqui, delegada Catarina. É a falta do óculos aqui para colegas. Então, não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer da deputada delegada Catarina. As senhoras e senhores que eu aprovo permaneçam como se acham. Aprovado. Tem outro item? Agora o item 9 é o projeto de lei 375 de 2022. Devolvo aqui a presidência ao nosso presidente Gerry. Pronto. Rapaz, foi ligeiro, viu? Projeto de lei número 375/2022, senhor Pompeu de Matos, que altera a lei número 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, toda pessoa com deficiência, para determinar que as pessoas com síndrome de Tourette sejam consideradas pessoas com deficiência para todos os fins legais. Deputado Léo Prates, pela aprovação com substitutivo. Senhor presidente, primeiro eu quero falar da importância e relevância desse projeto. Nós nos aprofundamos e, recentemente, um cantor teve essa síndrome manifestada no palco e realmente causa uma série de deficiências, senhor presidente. Foi um momento bem emocionante. Eu quero agradecer a Vossa Excelência a possibilidade de relatar esse projeto e a sua importância, porque foi um momento que comoveu o mundo, né? Esse cantor, que me falha a memória agora, manifestou isso no palco e o público continuou cantando porque ele não, com a sua manifestação, ele não conseguia mais exercer a sua profissão, que era cantar. Então, esse é um projeto que me emociona muito. Eu quero, mais uma vez, reforçar e agradecer a Vossa Excelência essa oportunidade de estar relatando esse projeto. Vou a meu voto, senhor presidente. Cabe a este colegiado... Estou recebendo aqui Lewis Capaldi, o nome do cantor. Obrigado. Lewis Capaldi, que tem a síndrome de Tourette.
cabe a este colegiado a análise da proposição quanto ao mérito da defesa do direito da pessoa com deficiência nos termos regimentais. Eventuais ponderações acerca do tema relacionado à saúde, bem como no que se refere à constitucionalidade, adequação regimental, juridicidade e técnica legislativa, deverão ser apontadas pelas próximas comissões, né, a CFT e a CCJ. Cumpre louvar a iniciativa do insígnio deputado Pompeu de Matos, a quem tenho como a honra de ser companheiro de partido, com o efeito dos sintomas da síndrome de Tourette, ST, podem comprometer profundamente a qualidade de vida da pessoa acometida, bem como de sua família. Trata-se de quadro que pode gerar grandes constrangimentos, além de prejudicar o desempenho escolar e das atividades da sua vida diária. A ST, descrita há quase 2 séculos, consiste em enfermidade neuropsiquiátrica que acomete principalmente indivíduos do sexo masculino com início preponderante na infância. Cursa majoritariamente com fix notores e vocais e pode estar associada a outras entidades clínicas, como se transtornos obsessivos compulsivos ou de déficit de atenção e hiperatividade. Resta claro que a ST, a síndrome de Tourette, características que justificam sua caracterização como deficiência. No entanto, o próprio texto do projeto já traz a ressalva de que a caracterização somente se dará se atendida às disposições sobre na LBI para tanto. Assim, o projeto se mostra meritório e merece prosperar neste colegiado, desde que atendidos o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 13.146, que estabelece que todas as pessoas que se julgarem com alguma deficiência necessariamente deverão ser submetidas à avaliação biopsicossocial para se auferir se pode ser consideradas pessoas com deficiência ou não. Finalmente, devemos lembrar que a matéria já foi por nós apreciada em 2021, quando aprovamos o projeto de lei número 206 de 2021, de autoria do nobre deputado Franco Cartafina, relatado brilhantemente pelo atual ministro Alexandre Padilha. O tratamento dado ao tema naquela ocasião, em muito se assemelha ao que se propõe ou que se justifica seja novamente aprovado, que naquele período também foi aprovado, senhor presidente, até mesmo para assegurar a coerência no entendimento desta comissão do mérito. Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de se fazer uma correção técnica no caput do projeto em tela, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 375 de 2022, com substitutivo, senhor presidente. Esse é o meu voto. Obrigado, deputado Léo Praz. Discussão, parecer do relator. Pois não, deputado. Senhor presidente, senhor deputado, público que nos acompanha, bom, eu sou loiro, né, para identificação, sou loiro, estou usando um terno azul com gravata vermelha, olhos claros, sou Miguel Lombardi, do estado de São Paulo. Deputado, eu pedi a palavra, muito obrigado, senhor presidente, que tão bem conduz essa comissão muito valorosa na Câmara, que
tenta fazer o melhor possível para a gente assegurar os direitos das pessoas com deficiência. Deputado, deputado Léo, eu pedi a palavra para parabenizar a Vossa Excelência de um brilhante relatório, num projeto Vossa Excelência colocou com muita propriedade, altíssima relevância e importância. Então, parabéns ao autor, parabéns a Vossa Excelência e com certeza votarei favorável. Obrigado, deputado Miguel Lombardi. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras e senhores que eu aprovo, permaneço como se acha aprovado o parecer. Muito obrigado, deputado Léo Prates. Deputado, o item 10, o relator não se encontra no plenário, portanto, matéria prejudicada. Ponto número 11, 11º ponto de pauta, projeto de lei número 2132 de 2022, do senhor Joseval Rodrigues, que altera a lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e a lei número 2.527, de 18 de novembro de 2011, para assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso aos documentos públicos. Relator, o deputado Miguel Lombardi, comparecer pela aprovação com substitutivo. Com a palavra o deputado Miguel Lombardi. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, em primeiro lugar, mais uma vez, presidente, quero agradecer Vossa Excelência por me designar como relator de um projeto com altíssima relevância também, e aproveitando a oportunidade para parabenizar o autor, o deputado Joseval Rodrigues. E peço autorização para ir direto ao voto, senhor presidente. Cabe essa comissão, com base no disciplina T do inciso 23 do artigo 32 do Regimento Interno, pronunciar-se sobre todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é marco fundamental para a garantia dos direitos humanos no mundo inteiro. Foi ratificada pelo Congresso Nacional por intermédio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e promulgada pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. O marco legal da matéria não se esgota na Convenção. Conta também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13146, de 6 de julho de 2015. Todo esse arcabouço jurídico promoveu grande progresso no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Trata-se, pois, de um modelo em que busca a integração social baseada na aceitação e no respeito às diferenças. Desse modo, a universalidade e a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência exerçam plenamente os seus direitos, sem discriminação, são diretivas e princípios vigentes do ordenamento jurídico com envergadura de emenda constitucional. Assim, o Estado e a sociedade devem se adequar às necessidades das pessoas com deficiência, de modo a garantir-lhes, em condições de igualdade, o pleno exercício de seus direitos e liberdades fundamentais. É nesse sentido que a presente proposição aponta. O projeto de lei impõe ao Estado a obrigação de oferecer instrumentos pelos quais a pessoa com deficiência visual possa ter maior acesso à informação. Com efeito, é meritória a iniciativa de estabelecer que documentos públicos impressos e na forma digital sejam ser disponibilizados em formato acessível às pessoas com deficiência visual, na forma do regulamento. É importante lembrar que a utilização de formato acessível para a disponibilização de documentos é a ação que permite o exercício por parte de pessoas vulneráveis, em igualdade de condições de direitos elementares básicos, substanciados tanto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com deficiência quanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ademais, a proposição assegura o direito à informação adequada, conferindo dignidade à pessoa com deficiência visual. Ressalta-se que a terminologia do projeto de lei deve sofrer pequena alteração. No texto do PL, a expressão deficiente visual deve ser substituída por pessoa com deficiência visual. A proposição é, portanto, medida que amplia a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência visual. Assim, diante do exposto, voto pela aprovação do PL 2132 de 2022, no termos do substitutivo anexo. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, deputado Miguel Lombardi. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e votação ao parecer. Senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o parecer. Agradeço a contribuição do deputado Miguel Lombardi. Parabenizo pelo relatório. Nada mais havendo a tratar, convoco a reunião de audiência pública para o próximo dia 20 de junho, terça-feira, às 13 horas, para debater a educação inclusiva, arcabouço jurídico, recursos e desafios para a sua implementação. E retiro de pauta de ofício os itens 6 e 10 pela ausência dos relatores. Agradeço aos senhores e senhoras parlamentares que compareceram, que apresentaram seus relatórios e que fizeram, assim, aumentar, felizmente, a produtividade desta comissão. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas.